Olá, criativos do meu Brasil! Eu sou a Juliane Machado, diretora criativa da VMSP Studio, e estou aqui com o primeiro videocast focado em design e varejo do Brasil. Isso mesmo, agora vocês têm uma plataforma com muito conteúdo. Aliás, já sigam aí, curtam os vídeos que semanalmente a gente vai subir em todas as plataformas. Muito conteúdo sobre visual merchandising e store design, então fiquem ligados, bora lá! Bom, o assunto de hoje, muito importante, por isso que ele é o primeiro vídeo. Afinal de contas, eu sou especialista em visual merchandising. Comecei a minha carreira no VM e é a partir disso que eu vou contar um pouquinho de toda essa jornada e experiência do dia a dia. Eu palestro em grandes eventos nacionais e internacionais, dou aula em pós-graduação em universidades bem importantes que são referências, inclusive em arquitetura de varejo. E vamos falar de visual merchandising. O que é visual merchandising? Qual é a sua importância? Afinal de contas, por que as empresas investem tanto? Por que os alunos de arquitetura, design de interiores estão buscando cada vez mais se especializar nessa área, né? É muito importante a gente entender que visual merchandising são construções de técnicas visuais. Para isso, nós precisamos entender a sua funcionalidade e como que ela vai funcionar dentro desse ambiente de venda que tem se resignificado e transformado em um ambiente de experiência. Então, o ponto de venda morreu, precisamos entender ele a partir de agora como um ponto de experiência. Então, se é experiência, a gente precisa respeitar um pouco mais, né, o que está acontecendo, principalmente no mundo, e comportamento das pessoas, porque isso reflete no comportamento de consumo. Então, bora começar? Para quem não sabe, VM é uma técnica, né, de construção de imagem de marca. Ele faz parte de uma ferramenta de marketing. E falando como uma ferramenta de design estratégico, que já vai ter um próximo episódio só para a gente falar sobre isso, precisamos entender sobre como devemos trabalhar. No marketing, tem um termo técnico muito legal, que é 5Ws, 2Hs. É uma formulazinha mágica que a partir do momento que a gente vai respondendo elas, fica muito mais fácil e didático e começamos a conseguir compreender e relacionar marca, consumidor e esse espaço físico onde a gente vai ter essa experiência. Bora lá? Tô aqui com o meu computador, muito importante nesse processo. Tô aqui com alguns direcionamentos que vão facilitar. Geralmente quando eu palestro e dou aula, tenho aquele suporte do Keynote, mas aqui, ó, papel e caneta. Todos os nossos vídeos são muito importantes, muito didáticos, mas o papel e caneta é fundamental. Se tiver pergunta, pode colocar aqui embaixo no nosso canal ou também mandar direto na VMSP Studio ou no meu pessoal no Instagram também, que é uma plataforma que a gente usa muito. Mas bora lá. Como eu estava falando, nós temos 5Ws e 2Hs. Julie, que loucura é essa? Para que isso? Como é que funciona, né? Visual merchandising, venda visual, termo em inglês. Eu adoro abrasileirar, mas esse momento fica um pouco complexo, até porque somos, como eu disse, ferramenta de marketing, temos alguns termos em inglês. E quando nós falamos dos Ws, a gente está falando de what, who, where, when e why. Isso mesmo. Mas Ju, não entendi ainda. Então vamos lá. Quando a gente fala de what, é o quê? Qual é o objetivo em usar a ferramenta de visual merchandising? E a primeira coisa que vocês precisam ter aí no mindset de vocês é a construção de uma imagem para a marca. E nada melhor do que criar uma personalização, né? Construir um personagem. Eu sempre costumo dar vida. Eu falo, se essa marca fosse uma pessoa, qual seria o tempo de vida dela? Qual seria o estilo de vida dela? Aonde que ela tá? Quais são os valores, né? Por isso que hoje em marketing, brand, a gente fala muito de propósito, né? Como criar uma marca com propósito. A partir do momento que você tem essa informação, fica mais fácil. Então, etapa número 1, what? Precisamos ter um propósito para essa construção de imagem de marca. Nós precisamos ter essa informação do marketing para levar isso direto para a loja. Depois de what, who.
Então, quem vai consumir nessa marca? Como nós vamos criar esses elementos, construir essa imagem e materializar? Eu preciso saber quem elas são. Lembra que eu falei de construção de imagem de marca? A gente costuma personalizar, trazer uma persona, né? Então, nessa persona, a gente fala sobre o consumo autoral. Tem um livro muito importante que vocês precisam conhecer, chama Consumo Autoral, do Francesco Morassi. Maravilhoso, que consegue explicar exatamente os padrões na sociedade com os perfis de consumo. A partir daí, vocês vão entender como relacionar melhor. Inclusive, uma das coisas, a maior dificuldade quando a gente pega um branding de marca é o perfil de público-alvo. Precisamos também resignificar o que é um perfil de público-alvo. Arquiteta, 30 anos, classe AB. Gente, bullshit. Precisamos perceber estilos de vida e tempo de vida de cada um. Então, leiam o livro do Consumo Autoral, Francesco Morassi. Respondida a segunda do Who, a gente vai para where. Então, assim, onde? Onde nós podemos aplicar visual merchandising? O visual merchandising ele pode ser e deve ser aplicado de forma phygital. Sim, o VM ele é físico e também digital. Não existe mais uma vida só física ou só uma vida digital, somos híbridos. E as técnicas de visual merchandising, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre Omnichannel, que inclusive é fundamental, não tem mais como, principalmente pós-Covid, né? Como uma grande estratégia. Lembra que eu falei, a gente vai falar já já de design estratégico? É muito importante que essa experiência seja integrada entre físico e digital. Principalmente, coloquei aqui, ó, diquinha para ninguém esquecer sobre quando lá em Who, que a gente estuda os grupos geracionais de acordo com essa persona. E lembrando de grupos geracionais, eu preciso dizer para vocês, até 2030, 50% da população mundial vai ser alfa e Z. Vocês estão preparados? Agora entenderam a importância de falar de phygital, de ser híbrido? Próximo passo. When? Quando eu devo aplicar visual merchandising? Bom, se você já não está aplicando VM, significa que você está um tanto quanto atrasado, né? O varejo tem se resignificado cada vez mais, todas as estratégias estão em movimento e muito preocupadas em valorizar esse consumidor e ter um consumo com mais propósito. Vamos entrar inclusive em um vídeo já, né? Tá dentro aqui do nosso script de episódios para falar de consumo com propósito, de consumo consciente, de sustentabilidade, ESG, enfim, vai vir muita informação, só que tá aqui uma das etapas importantes de entender como você deve aplicar visual merchandising e quando. Crie um cronograma de visual merchandising de acordo com a identidade e a personalidade da sua marca. Sim, existe um cronograma de varejo muito importante, né? Então nós temos desde Dia dos Namorados, Dia das Mães, né? Temos também São João, Natal, enfim, todos aqueles que a gente sabe. Só que se estamos falando de identidade, personalidade, o que faz parte da sua marca? O que faz sentido para sua marca, né? Ao invés de Dia das Mães, será que não faz mais sentido um Dia da Família? Então, cabem muitos questionamentos, por isso que é muito importante, desde lá de início, ó, quando eu falei de quem é a sua marca e o que é, né, qual vai ser o objetivo dela, porque a partir do momento que você entende o que, para quem, quando, é muito fácil criar esse cronograma de visual merchandising com a sua identidade e fazer diferença no varejo, que é para isso que existe esse canal, não é mesmo? Próximo passo, não menos importante, é o why. Chegamos naquele momento forte, me dá até quase que é uma introspecção, uma leve tristeza, mas uma grande oportunidade existe no mercado, porque eu escrevi bem grande, eu queria virar aqui meu computador até mostrar para você do why, que é a questão do consumo sensorial. As pessoas não precisam mais comprar, mas se nós existimos, portanto, consumimos, né? Vivemos numa sociedade onde ser é ter.
Muito do que nós percebemos das nossas relações, né, dentro dessa estrutura social que vivemos, é a partir do que temos como material, ainda infelizmente. Mas estamos transformando e entendendo que uma marca precisa ter o propósito, como eu já disse. Eu vou repetir várias vezes algumas palavras, porque eu vou martelar assim na cabeça de vocês, para entender que esse canal ele veio para fazer a diferença na vida de vocês e para entender também a importância e a funcionalidade de todas essas construções visuais dentro da marca de vocês. Mas falando de consumo sensorial, não podemos perder esse consumidor, como eu disse, a gente não precisa comprar mais nada, mas a gente se relaciona muito com esses objetos e elementos que fazem parte da nossa vida. O digital, ele veio para suprir a falta de tempo, né? E trouxe também uma oportunidade, de acordo com a velocidade que a gente vive, de encontrar outras marcas, produtos, né? É um consumo muito objetivo, mas completamente transacional. Ele não tem o sensorial. Através do digital ainda não conseguimos. Daqui a pouco, quando eu falo 2030, a gente fala de metaverso. Brincadeira, quando a gente entrar na parte falando de digital, a gente vai poder desdobrar um pouquinho mais sobre o sensorial, que vai ser um dos episódios. Esse cliente, ele recusa essa banalidade do tá lindo, ficou perfeito, tá na moda. O sensorial é justamente para ele perceber que aquele produto vai fazer diferença na vida dele e que a tua marca pode sim ter um novo momento e também fazer parte da vida dele. Então, é muito importante pensarmos em um consumo mais sensorial. Então, já existiam muitas lendas de varejo, para quem acompanha a NRF, né, principal feira de estratégias e tendências, né, de varejo, que acontece em Nova York, sempre em janeiro. Teve um ano que teve esse diz que me disse de que o varejo, né, o digital engoliria o físico e que o varejo físico ia acabar. Gente, pessoa gosta de pessoa, as pessoas querem se relacionar, elas nunca vão deixar de ir para um ambiente físico. Afinal de contas, como eu acabei de explicar para você, as nossas escolhas, né, no dia a dia faz muito parte do que nós somos, certo? Então bora lá. E aí entramos para os 2 Hs não menos importantes, né? Que primeiro, how much? Quanto é que custa isso aí? Quanto é que custa investir em visual merchandising, né? Quando a gente fala de investimento em visual merchandising, a primeira coisa que nós precisamos pensar é um investimento, assim como um recurso de branding, de marketing, é um investimento de marca. Significa que você vai realizar nesse minuto e você já vai ter um retorno? Não. Por quê? Porque precisamos, primeiro, criar uma consciência de visual merchandising, não só em quem está desenvolvendo na diretoria, mas também em toda a equipe comercial que está relacionada a isso. E nós estamos falando de um ambiente físico, né? Então o treinamento é muito importante. Só que com essas construções técnicas, você vai criar uma visibilidade nesse espaço físico, como eu já disse, sensorial. E como é que a gente faz o cálculo de investimento disso, né? Nós em Visual Merchandising temos planilha e a gente entende muito sobre área de exposição de produto, área de comunicação de produto, área de comunicação de marca e área de comunicação de imagem de marca. Então a gente tem que relacionar venda por metro quadrado e experiência de metro quadrado. E vocês acham que acabou por aí? Não! Existe agora cálculo de tempo de permanência em loja. Os mapas térmicos que vocês já ouviram falar são muito importantes, mas agora a gente consegue, através de inteligência artificial, perceber tempo de permanência e jornada de consumo. É mole? Não. Na verdade, são todas... A tecnologia é um meio. Ela veio para facilitar esses processos e justamente mostrar para os empresários e para as marcas o quanto vale a pena investir em visual merchandising. Então agora a gente já consegue inclusive entender, né, quanto que custa, quanto se investe e qual é o retorno em relação a isso. Gostaram do how much? Depois do how much, o último, o how. Então, como vamos desenvolver? Ju, adorei, eu entendi
o que é o objetivo, entendi o who, que é para quem, né? Que precisamos pensar em consumo autoral. Entendi que precisa ser omnichannel, né? Que são multicanais e fígito, afinal de contas a vida é híbrida, física e digital. Percebi que eu tenho que criar um cronograma de visual merchandising onde preciso valorizar o tempo de vida desse consumidor, afinal é um consumo com personalidade, ele é autoral, né? E porque, inclusive, né, se estamos falando de digital e dessas nossas relações de consumo, o consumo sensorial é importante, então precisamos investir mais nesse ambiente físico. E agora, já sei como eu vou calcular o meu método de exposição, não só de venda por metro quadrado, mas também como experiência de marca e também imagem de marca, exposição de produto. E como que eu vou fazer tudo isso, né? Através do design estratégico. O design estratégico nada mais, nada menos do que materializar todo esse processo dessas ferramentas de visual merchandising. Vocês querem aprender mais? Então, corre para o segundo vídeo, que ele é sobre design estratégico. Espero vocês lá. Gostaram do conteúdo do nosso primeiro vídeo? Abertura? Curte aqui, escreve pra gente. É muito importante ter essa relação. Afinal de contas, eu crio propósito e gero experiência. Até mais!